Olá pessoal, tudo em paz, tudo tranquilo? Galera, hoje vamos trabalhar aí o gráfico da função exponencial. Então vamos lá. A base A de uma função exponencial, a gente já viu que tem esse formato aqui, ó, a função exponencial. F de x é igual a elevado na x, tá certo? O a é a base e o x é o expoente, no caso uma letra, por isso que é uma função exponencial, certo? É um número tal que o a tem que ser maior que zero e ao mesmo tempo diferente que 1. Já vimos isso daqui, mas eu vou relembrar aqui. Então o que acontece? O a ele tem que ser maior que zero, beleza? Aqui eu vou colocar o zero, bolinha aberta no zero. E ao mesmo tempo ele tem que ser diferente de 1. Então não pode ser 1, bolinha aberta no 1. Ou seja, você vai ter duas possibilidades. Ou o valor de A está aqui entre 0 e 1, certo? Ou ele vai estar maior que 1. E é isso que a gente vai ver, como é que vai se comportar em cada situação no gráfico, tá certo? Ao final da aula, vocês já vão saber fazer o gráfico de uma função exponencial e vão saber identificar bem direitinho. Então vamos lá. Vamos construir o gráfico f de x a elevado na x, analisando essas duas possibilidades. Qual a primeira possibilidade? O a maior que 0. Vamos colocar o a maior que 1. Vamos para cá. Essa possibilidade aqui, ó. Quando o a ele é maior que 0 e menor que 1. E a outra possibilidade aqui é quando A é maior que 1, certo? Então vamos analisar as duas aqui rapidinho. Olha só, quando o teu A for maior que 1, como é que a gente faz para construir o gráfico? Primeiro a gente vai montar aquela tabela de valores aqui. Eu vou colocar os valores para x. E vou descobrir os valores para y. Por exemplo, o x, você escolhe os valores, como a gente escolhia. Digamos que menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Em seguida, é só pegar cada valor desse e colocar aqui no lugar do expoente, que é x. Então vai ficar assim, ó. Substituindo aqui, vai ficar f. Qual o primeiro valor? De menos 2. Vai ser igual a 2 elevado ao teu x, que é menos 2. Já aprendemos isso daqui também, lá nas propriedades das potências. Quando eu tenho um expoente negativo, eu vou inverter a fração. É como se tivesse o número 1 aqui embaixo, e vai ficar 1 sobre 2. Inverti, tá certo? E esse expoente estava negativo, fica positivo. Portanto, 2 elevado ao quadrado, 4. Se você dividir 1 para 4, R$1 para 4 pessoas, dá 25 centavos para cada uma. Então, aqui dá 0,25. Vou colocar aqui de vermelho. Vamos continuar agora fazendo o mesmo processo, só que com menos 1. X sendo menos 1. Vai ficar assim, ó. F. Deixa eu pegar outra cor aqui. Vai ficar assim. F de menos 1 vai ficar 2 elevado a menos 1. Mesma coisa. Vou inverter a fração. Subtendo que aqui tem embaixo o número 1, fica 1 sobre 2. Tá menos 1, fica 1 positivo. Certo? Aí 2 elevado a 1, 2. Então fica 1 dividido para 2. 0,5. R$1 para 2 pessoas, 50 centavos. Portanto, pessoal, aqui vai ficar 0,5. Quando o x for menos 1, o y é 0,5. Vamos fazer com esses três valores também. Vai ficar assim, ó. F de 0 vai ficar 2 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 vai ser 1. Portanto, aqui vai dar 1. Vamos fazer agora com o número 1. Vai ficar F
de 1 igual a 2 elevado a 1. 2 elevado a 1, 2. Portanto, aqui vai ficar um 2. E por último, 2 elevado a 2. Assim. F de 2 vai ficar 2 elevado ao quadrado. Quanto é 2 elevado ao quadrado? 4. Tranquilo? Bom, depois que você faz isso, aí vai para o plano cartesiano. Vamos montar o gráfico aqui. Bem bonito. Olha só. Opa. Pronto, tracei aqui os eixos. Agora vamos ligar aqui os pontos. Do menos 2 vai para o 0,25. Vamos colocar aqui o menos 2 está mais ou menos aqui. Do menos 2 vai para o 0,25. Vamos colocar aqui o 0,25 aqui. Do menos 1 vai para 0,5. Do menos 1, vamos colocar aqui o menos 1 está aqui, vai para 0,5. Então, bem aqui, marcando aqui os pontos, que é o menos 1. Você vai localizando. Do número 0 vai para o 1. O 0 é aqui e o 1 bem aqui. Pronto. Outro ponto aqui. Do número 1 vai para o 2. Ó, 1 aqui e 2. Então, você marca o 1 aqui. Do 1 vai para o número 2. Deixa eu fazer de verde aqui. Tá tudo. Do 1 vai para o 2. Pronto. Do 1 vai para o 2. E depois do 2 vai para o 4. Do número 2 vai aqui para o número 4. Pronto. Vai para o número 4. Pronto, pessoal, tá aí. O que acontece aqui, ó? Deixa eu colocar esse do aqui de outra cor. E agora, eu vou traçar aqui, vou ligar aqui esses pontos, ó. Você já localizou no gráfico, substituiu bem direitinho. Olha só o que é que vai acontecer. Pronto. Pessoal, na função exponencial, vai ficar um gráfico sendo uma curva, certo? No caso, essa curva aí, ela está uma curva crescente, beleza? É a chamada curva exponencial. Tranquilo? Lembra lá que a gente viu na função do primeiro grau uma reta, na função do segundo grau uma parábola, e agora a gente vai chamar de curva exponencial, tá certo? Detalhe, nunca vai tocar o eixo X. Olha só, não está tocando aqui o eixo X. Tranquilo? Pronto. Vamos ver mais alguns detalhes aqui mais na frente. Se eu, por exemplo, quisesse colocar aqui outro número, digamos que um 3, ficaria 2 elevado a 3, que daria 8. Aí eu marcaria aqui o meu 3. É claro que o 8 vai dar mais lá em cima, mas eu vou colocar aqui. Opa. 2 elevado aqui. Digamos que o 8 mais ou menos aqui. Tá certo, pessoal? Vamos continuar aqui com mais um exemplo. Agora, quando A estiver entre 0 e 1. A primeira possibilidade que a gente viu foi quando A era maior que 1. Agora é quando ele estiver entre 0 e 1, certo? Por exemplo, aqui, f de x igual a 1 meio elevado na x. 1 meio, se nós dividirmos, vai dar 0,5. Então, está entre 0 e 1. Aqui, ó, dá 0,5. A divisão de 1 por 2. 0,5. Portanto, vamos lá. Primeiro passo, montar a tabelazinha. Você escolhe os valores para x e descobre os valores de y. Por exemplo, o x aqui sendo menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1
e 2. Como é que vai ficar? É só substituir, da mesma forma que a gente fez a primeira questão. Você faz o seguinte, ó. F de... Qual o primeiro valor? Menos 3. Então vai ficar 1 sobre 2 elevado ao expoente. Quem é o expoente? Menos 3. Cássio, eu não sei fazer isso daí. Sabe sim. Olha só como é simples. Tá 1 sobre 2, você inverte. Fica 2 sobre 1. Que nem precisa colocar 1 aqui no denominador, porque vai dar a mesma coisa. Tá menos 3, fica 3 positivo. Ficaria desse jeito aqui, ó. Você inverte a fração. Então, 2 elevado ao cubo, 8. E esse 1 aqui não vai fazer nem diferença. Portanto, a primeira resposta aqui, 8. Vamos continuar aqui com menos 2. Vai ficar f de menos 2. Portanto, 1 sobre 2 elevado a menos 2. Certo? Inverte de novo. Fica 2 sobre 1. Esse menos 2 fica positivo. 2 ao quadrado, 4. E esse 1 aqui também não vai fazer diferença. Se eu colocar 1 ao quadrado, dá 1. E 4 dividido para 1, dá 4. Olha só outro valor encontrado. Com menos 1, vai ficar f de menos 1. Repete aqui. 1 sobre 2 elevado a menos 1. Que no caso vai dar o seguinte. Você inverte a fração. Fica 2 sobre 1 elevado a 1 positivo. 2 elevado a 1, 2. Continuando, aqui, f de 0. Aí é muito fácil, quando é 0. Fica 1 meio elevado a 0. E nós já sabemos que qualquer número elevado a 0 é 1. Portanto, dá 1. Para não precisar fazer o cálculo aqui, vai ficar com o número 1 aqui, ó. 1 meio elevado a 1. Aqui vai dar 1 meio. Aqui dá 1 meio. Quando x for 1, o y é 1 meio, que é a mesma coisa que 0,5. 0,5. 2, 1 meio, mas eu vou colocar aqui, né, para vocês. Vamos colocar aqui, bem detalhadinho aqui. F de 3. Quando for f de 1, vai ficar 1 meio elevado a 1. E 1 meio elevado a 1 é 1 meio, que é a mesma coisa que 0,5. Certo? Então, vou deixar aqui 0,5. E, por último, 2. F de 2. Fica F de 2. Então, fica 1 meio elevado a 2, que dá 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. Portanto, 1 dividido para 4, 0,25. Observou que deu os mesmos valores daquela hora, só que voltando, né? Pronto. Tá aí, pessoal. Vamos agora trazer aqui para o gráfico. Deixa eu ver se vai ter espaço aqui. Vamos montar. Olha só, do menos 3 vai para o 8. Vou marcar aqui o menos 3. Vai para o 8. Eixo Y e eixo X, certo? Do menos 2 vai para o 4. Menos 2 vai para o 4. E do número menos 1 vai para o 2. Menos 1 no X vai para o 2. Do número 0 vai para o 1. Do 0 vai para o 1. E do número 1 vai para 1 meio. 1 meio é 0,5. Agora aqui vai ficar apertadinho. Olha só, do número 1 vai aqui para 0,5. Certo? E por último, do número 2 vai para o número 0,25, que vai estar bem aqui, ó. Vou colocar uma flechinha só para vocês lembrarem. Ali é 0,25. Certo? Então vai ficar um ponto bem aqui. Aqui. Vou colocar de vermelho aqui. Vai ficar um ponto aqui, aqui, aqui
aqui. Aí você, eita, você vai ligar aqui os pontos, vai fazer essa bonita curva. Ó, pessoal, olha só, nessa daqui a curva exponencial ficou decrescente. A gente vê muito isso, né, na questão do Covid-19. Você vê essas curvas, pois é, função exponencial. Então, o que acontece? Não toca o eixo X, tá certo? Nunca vai tocar, lembre disso. E tá passando aqui no número 1. Tranquilo? Vamos agora concluir aqui fazendo umas revisõezinhas aqui do que a gente viu. Conclusões. Olha só. O domínio da função. O domínio. Pessoal, os valores que x for assumir. Qualquer valor. O contradomínio. Caso o y lá. Também qualquer valores. Alguns colocam R, né, dos reais, outros colocam R+. Mas a gente vai colocar só R mesmo. A imagem. Acaso o que é a imagem mesmo? A imagem, pessoal, é como se você projetasse esse gráfico aqui em cima. Olha só. Quando você desmancha esse gráfico aqui, ele fica todo na parte positiva. E eu falei que não toca no zero. Então, bolinha aberta aqui no zero. Portanto, são todos os valores maiores que zero. Porque esse gráfico vai até o mais infinito. Certo? Então, não vai tocar aqui na parte negativa do y. Portanto, vamos colocar aqui da seguinte forma. Ó. A imagem da função vai ser y pertence aos reais, tal que o y é maior que zero, já que não vai ter valores negativos e nem o zero. O gráfico é a curva exponencial e passa pelo ponto. Como a gente viu, ó, no primeiro exemplo, está passando aonde? No 1. Está passando no 1, certo? No segundo exemplo, está passando também em que número? Está passando aqui, ó. Não é porque cobriu aqui, mas aqui é 1. Está passando aqui, ó, no número 1. Tranquilo? E esse ponto aqui, como está 1 no y, é porque o x é 0. Sempre vai passar no 0 e no 1. Lembre disso. Vou colocar aqui. Vai passar aqui no 0 e no 1. Tranquilo, pessoal? O gráfico... Ah, esqueci. O gráfico é a curva exponencial. Lembre também desse nome. Curva exponencial. Função de segundo grau é uma parábola. Na função aqui do exponencial é uma curva. O gráfico não toca o eixo X, já falei muito. E não passa pelos quadrantes 3 e 4. Vou colocar aqui, ó. Não passa, tá no primeiro quadrante. Tá investindo aqui. Aqui é o primeiro quadrante e segundo quadrante. Não vai passar aqui no terceiro e não vai passar no quarto. É isso que está falando ali na conclusão. Eita, esqueci de colocar aqui, ó. Quando A for maior que 1, a função ela é crescente. Como assim, Acácio? Assim, ó, olha aqui. Toda vez que você tiver numa questão, você observar que a base, que o A é maior que 1, você vai ter um gráfico aqui, uma curva exponencial crescente, vai estar subindo. E toda vez que você tiver numa questão e você observar que a base é um número menor, que está entre 0 e 1, por exemplo aqui, 1 dividido para 2 que dá 0,5, você vai ter uma curva exponencial decrescente. Tá certo? Isso é muito importante porque ajuda você a responder uma questão bem rapidinho. Só olhando isso daí. Portanto, já vou colocar aqui. É crescente. E quando o teu A for maior que 0 e menor que 1, ou seja, está entre 0 e 1, a função ela é decrescente. Aqui a gente revisou tudo. Para finalizar,
digamos que você está numa questão e você tem o seguinte. F de x é igual a 5 elevado a x. Aí você pergunta aqui, como é que vai ficar o gráfico? Pessoal, se o 5 aqui é maior que 1, se o A é maior que 1, como é que fica o gráfico? Bem simples. Vai ficar... Opa! Vou fazer aqui bem bonito aqui. X e Y. Se o A é maior que 1, a curva exponencial vai ficar crescente. Então vai acontecer isso, ó. E passando aqui no número 1, no ponto 0 e 1. Toda vez vai passar aí, toda vez. Por quê? Porque imagina o seguinte, toda vez que você pegar o x sendo 0, ficaria 5 elevado a 0. E quanto é 5 elevado a 0? 1. Então toda vez vai ter um x igual a 0, que quando você substitui encontra o y igual a 1. Portanto, toda vez vai passar aqui. E se você tivesse numa situação assim, por exemplo, f de x é igual a 0,6 elevado a x. Concorda comigo que 0,6 está entre 0 e 1? Pronto. Se fosse 0,3, se fosse 1 dividido para 3, toda vez aí que tiver entre 0 e 1, vai acontecer isso daqui. E a curva exponencial vai ficar decrescente e não toca o eixo x, passando aqui também no 1. Tranquilo, pessoal? Entenderam a diferença? Portanto, é isso. Então, no estudo da função exponencial, tem duas possibilidades. Ou o A é maior que 1, certo? E quando o A for maior que 1, a curva exponencial vai estar crescente. Ou ele está entre 0 e 1. Quando ele estiver entre 0 e 1, a curva exponencial decrescente. Então, é isso, pessoal.